O Pedrinho, ele fez várias críticas aqui em relação à cabeça do Bruno Henrique, que mostra estar à frente da linha, e eles deram uma explicação de que a linha do VAR é traçada de baixo para cima, então dá a sensação pelo ângulo que ele está à frente, mas na verdade ele não está. Enfim, ele fez essas críticas aqui, ele falou que esse lance foi analisado de forma muito rápida, ou seja, indiretamente ele quis dizer que as pessoas já estavam acondicionadas a validar o lance como legal. Choro sem motivo. Esse foi o termo utilizado por Neto do canal Opina Porco para descrever as declarações do presidente do Vasco, Pedrinho, relacionadas ao não impedimento dado a Bruno Henrique no gol ontem contra o Vasco da Gama. Vamos acompanhar a análise perfeita que Neto fez a respeito desse lance e, é claro, ele ainda elogiou o trabalho de Felipe Luiz à frente do nosso Mengão. Quer saber o que Neto falou sobre o Flamengo e Vasco? Fica até o final porque está muito legal essa análise. Vamos deixar o link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre os lances polêmicos de Flamengo 2, Vasco 1 agora. E aí a gente entra no outro ponto, que o Pedrinho, ele reclamou da situação do VAR. E galera, assim, eu entendo a reclamação dos torcedores. Se fosse com torcedores do Palmeiras, iriam reclamar também. Se fosse com torcedores do Flamengo, iriam reclamar também. Iriam reclamar. Quando você tem um lance ajustado, a forma como você projeta a linha é muito milimétrico. É por isso que eu falo pra vocês que o lance ajustado, duas uma. Ou ele é considerado impedimento pela regra, ou ele é considerado legal pela regra. A CBF tem que se definir. E agora, eu tava vendo lá na tirateima lá da Globo, parece que no Campeonato Brasileiro, finalmente, vai começar o impedimento semiautomático. Isso vai ser muito bom, porque além de agilizar a análise, ele também traz mais precisão, principalmente em lances onde você tem um ajuste muito grande. Então, parece que finalmente a CBF vai tomar vergonha na cara e o Campeonato Brasileiro começa com o impedimento semiautomático. Vamos ver se realmente vai acontecer. A gente espera que sim. Assim, eu entendo os torcedores do Vasco reclamarem e tudo mais. Mas vamos lá. O Pedrinho, ele fez várias críticas aqui em relação à cabeça do Bruno Henrique, que mostra estar à frente da linha, e eles deram uma explicação de que a linha do VAR é traçada de baixo para cima, então dá a sensação pelo ângulo que ele está à frente, mas na verdade ele não está. Enfim, ele fez essas críticas aqui. Ele falou que esse lance foi analisado de forma muito rápida, ou seja, indiretamente ele quis dizer que as pessoas já estavam acondicionadas a validar o lance como legal. E também ele falou que esse lance poderia mudar a trajetória da partida. Sinceramente, o lance não poderia mudar a trajetória da partida. Aí você fala assim pra mim, olha, mas como? Não, galera, vamos lá. Vamos lá, tá? Independente aqui se era impedimento ou não era, é um lance ajustado. Eu já falei isso em vídeos de jogos do Palmeiras, tá? Que anularam gols do Palmeiras, e eu falei o mesmo posicionamento aqui. Eu falei assim, a ferramenta do VAR é um lixo e eles precisam se definir. Eles precisam trazer definições mais claras sobre lances ajustados. Sempre bato nessa tecla. Agora, a forma como o Vasco jogou no segundo tempo era um time que mostrava alguma possibilidade de mudança na trajetória da partida? Porque a gente teve um lance que foi ajustado também lá na Copa do Brasil. Um gol do Palmeiras que foi invalidado no jogo contra o Flamengo. E muita gente, inclusive, até recordou ontem desse gol. Só que quando eu fiz o vídeo de pós-jogo naquela situação lá, eu falei sobre a ferramenta do VAR, eu falei sobre a arbitragem que é um lixo, eu sempre falo sobre isso. Mas acima de tudo, eu também reconheci que o jogo que o Palmeiras fez no Maracanã, que foi o jogo de ida, foi lá que o Palmeiras entregou o jogo. Então, os caras vir e falar assim que, o lance poderia ter mudado a trajetória da partida. Eu não acho que é válido isso frente ao segundo tempo horroroso que o Vasco fez. Lembrando que termina o primeiro tempo, tá empate. E o Vasco começa o segundo tempo numa rotação infinitamente mais baixa.
sendo dominado. Até os próprios vascaínos afirmaram isso. Pra gente falar que mudaria a trajetória da partida, você primeiro precisa ter um domínio, talvez, da equipe em questão. O que não aconteceu, o Vasco foi dominado. Poderia até mudar a trajetória da partida sim, mas seria mais fácil. Sabe o que seria mais fácil acontecer? Se terminasse 1-0 por Vasco, era mais fácil acontecer que no segundo tempo o Flamengo ia chegar com a linha mais alta ainda, ia pressionar mais ainda e ia fazer mais gol. Eu não duvido. Eu não duvido. Porque o Vasco simplesmente no segundo tempo foi omisso. E o seu técnico mexeu também muito mal. Então não tem como falar que vai mudar a trajetória da partida, mas olhem pro conteúdo do jogo, acima de tudo. É por isso que sempre quando eu falo do pós-jogo, eu gosto de falar de arbitragem depois. Porque senão a gente coloca a arbitragem na frente e parece que ela ofusca um pouco o desenho do jogo, o desenho da partida. Que mostra que a trajetória não ia mudar, porque o Vasco era inoperante em campo. E se um lance que eles consideram irregular não foi suficiente para trazer mais gana e mais desejo dos jogadores de vencer no segundo tempo, meu amigo, esquece. Esquece, reformula o elenco, faz a oxigenação, que senão as coisas vão pro saco ao longo da temporada aí, viu? Ao longo da temporada aí. O Vasco é um time incapaz de competir, principalmente no segundo tempo, quando enfrenta uma equipe tecnicamente ali melhor e mais desafiadora. Tá? Tô falando na boa mesmo. Tô falando a mesma coisa, a mesma análise que eu fiz no jogo do Palmeiras, que aconteceu um lance também, muito ali, igual, né? Semelhante em questão de tá ajustado. Tá bom? Não ofusque a baixa qualidade do Vasco em relação a esse lance. Assuma a responsabilidade e melhore a equipe, porque senão a coisa pode ficar diferente. E agora, meus amigos, eu quero colocar aí pra vocês um trechinho lá do Felipe Luiz na coletiva de ontem. Ele foi questionado em uma pergunta e a resposta dele, ela mostra o pensamento, né, de um cara que quer ser vencedor e que tá com sangue no olho pra ir em busca de títulos, conquistas e mais conquistas. Não é igual o Botafogo, que abre mão de certas conquistas. Botafogo abriu mão de competição estadual, abriu mão da Recopa, abriu mão da Supercopa. Botafogo foi mais ou menos assim, né? O ano pra gente começa depois do Carnaval, sabe? Inclusive uma atitude, com todo o respeito do mundo, uma atitude muito pequena dos seus dirigentes de pensar dessa maneira. Um pensamento pequeno. Um pensamento realmente que deixou muitos torcedores frustrados com esse início de ano. Ah, mas eu não concordo com o calendário. O problema, você sabia disso antes de comprar a equipe, não sabia? Antes de fazer o aporte e investimento, você já não sabia? Peraí, você vai lá, chega num país, faz um investimento nesse país. Aí dali a pouco vem os impostos do governo, vem as leis, aí você fala assim, nossa, mas eu não concordo com isso, eu não vou acatar isso. Mas você não fez um estudo de mercado? Você não fez uma pesquisa antes de entrar nesse mercado? Você já sabia dessas condições antecipadamente? Ou você achou que você ia chegar com um sotaque gringo e ia revolucionar, ia mudar? Nem a gente que tá aqui no futebol brasileiro, meus amigos, consegue mudar o futebol brasileiro. Olha que tem muita coisa que precisa mudar. Então o cara achou que ia chegar aqui e ia mudar as coisas. Mas enfim, vamos lá para a coletiva, para um trechinho da coletiva, um trechinho mesmo que me chamou bastante atenção na postura do técnico aí do Flamengo. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Vocês estão de brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade. E talvez pelos últimos
anos, né, de a disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado pro torcedor, para os jogadores, esquece, o nível mental, é só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador, os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil, e isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde se tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com um jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso o clássico ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso mentalmente para os jogadores é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Eu acredito que é isso. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Felipe Luiz para muitos e muitos outros técnicos que estão aí dentro do futebol brasileiro. Além dele ter a cultura da equipe, ele tem o desejo de vencer. Você pode ver que no jogo de ontem, cara, o Felipe Luiz foi subindo linha, né? Foi subindo linha. Em alguns momentos, até parece que, defensivamente o time tá muito alto. E isso pode gerar um perigo num contra-ataque. Pode. Só que várias e várias vezes nas coletivas do Felipe Luiz, ele falou que em certos momentos ele iria assumir esse risco pela vitória. Então, isso mostra a energia com que esse técnico chega na competição. Nenhum time é invencível. Só que aí você tem que ver a forma como vai perder. Que nem, por exemplo, o Vasco ontem perdeu de uma forma ridícula, apática. Segundo tempo do Vasco, o Vasco acabou. Então é isso aí, galera. Link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos. Neto sempre fazendo análises perfeitas acerca de lances polêmicos, de lances que são ajustados do futebol brasileiro e que realmente merece uma atenção especial. E ele sempre falando a verdade, por mais que seja palmeirense, com certeza a questão de utilizar a razão em seus comentários tem feito com que o seu canal cresça ainda mais. A gente acompanha diversos canais aqui no meio da mídia brasileira e muitos são canais clubistas, em que sempre puxam para o seu lado, em que sempre, em lances duvidosos, vão dizer que é a favor do seu time. Então, Neto é um canal totalmente diferente, em que a gente traz conteúdos relevantes que ele faz diariamente no seu canal, que a gente merece divulgar com certeza. Portanto, o link do canal Opina Porco na descrição. Vamos falar da nossa opinião acerca desse assunto aí, em que o presidente do Vasco veio a público após a partida criticar a rapidez que o VAR traçou as linhas e colocou o gol de Bruno Henrique como regular. E hoje a FERJ rebateu essas declarações, lançando uma nota oficial para bater de frente contra o Vasco, que, de acordo com a entidade, está prejudicando e falando mal. Claro, você pode criticar, você pode não concordar com certos tipos de situações, agora você vir a público e dizer que a FERJ e a arbitragem brasileira analisou muito rápido, já colocando em dúvida, né? Isso complica um pouco o futebol carioca, que já não é um futebol bem visto pela sociedade e pelo futebol brasileiro, né? Ainda mais dessa forma. Então, a FERJ lançou a seguinte nota: o Vasco participou da reunião dos clubes realizadas antes do Campeonato Carioca para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas.
O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio, o objetivo final é beneficiar o gol, de acordo com o conceito que, na mesma linha, não há impedimento, respondeu a FERJ. Antes do início do Campeonato Carioca, a FERJ anunciou uma mudança no protocolo do VAR sobre os impedimentos. Agora a linha passou de 6 centímetros para 12, a fim de beneficiar o atacante e aumentar números de gols nos torneios do estadual. Dessa forma, com um traço maior, Bruno Henrique teve condição legal e empatou o clássico no Maracanã. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta chutou a bola e desviou e sobrou livre para Bruno Henrique, cara a cara com o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Desse modo, o atacante do Flamengo teve apenas o trabalho de empurrar a bola para dentro das redes. No campo, o Bandeirinha correu para o meio de campo, ou seja, confirmou o gol. Assim, apesar da revolta dos torcedores vascaínos, o VAR revisou o lance e foi confirmado. Então, a própria nota da FERJ já deixa tudo claro. As linhas foram aumentadas de 6 centímetros para 12 centímetros. Então foi justamente isso que colocou o Bruno Henrique com condição de jogo. Se fosse o Vasco beneficiado por esse lance, eles estariam satisfeitos e felizes sem reclamar. Agora, como foi o Flamengo, que foi beneficiado com o lance justamente com a mudança da linha, eles estão aí criticando. Para vocês, Pedrinho tem razão em reclamar? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.